E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando a respeito do nosso tema desse mês. No vídeo anterior a gente falou sobre coração, né? E pra gente começar a entender essa questão, que ela divide em três partes, que é coração, cosmovisão e comissão, nós temos que entender que Deus, né? Isso não é uma questão só de quem é cristão, mas é questão de todo homem, né? Ele tem um senso de sentido de vida, entendeu? Ele precisa de um sentido para viver, entendeu? Para correr a vida. Assim como, por exemplo, a bicicleta, ela existe porque o homem criou a bicicleta, né? Se não existisse o homem, a bicicleta não teria sentido, né? Quem queria subir na bicicleta, né, para andar com ela? Então o homem, assim como as coisas que ele cria e as coisas que ele percebe, vamos supor, a árvore tem um sentido para estar lá, o animal, todas as coisas tem um sentido. O homem também tem essa carência e sente que tem um sentido na vida, entendeu? Então, esse sentido, quando nós vamos à luz da Bíblia, nós encontramos aquele termo que se chama imago Dei, né? Ou a imagem de Deus. A Bíblia fala que Deus nos fez a imagem dele, ele colocou dentro de nós a imagem dele. Ele colocou o quê? Nós somos para ele, nós somos a imagem dele. O que traz sentido a nós é ele ter nos criado. Isso está no nosso coração. Compreenderam? Então, basicamente, esse sentido que nós temos, que é a imagem de Deus, ele traz uma resposta a toda a nossa realidade. Entendeu? Tudo que nós fazemos, ele traz uma resposta. E isso daí nós vamos chamar essas respostas a todas essas coisas de cosmovisão. Então, cosmovisão são as perguntas e as respostas que nós damos à realidade. Então, o coração tange aquele fato onde Deus depositou o sentido da vida em nós. E as perguntas e respostas que esse sentido traz, nós chamamos de cosmovisão. Algumas pessoas falam que coração e cosmovisão é a mesma coisa, mas pode também fazer essa distinção. Então, cosmovisão são as perguntas e as respostas. São a nossa visão de mundo, das respostas que nós queremos. E qual perguntas são essas, né? Por exemplo, existe Deus? O que é o homem? Qual o sentido do homem? O que é a realidade? Para onde nós estamos indo? Qual é o fim das coisas? Existe vida após a morte? Essas perguntas nós chamamos de cosmovisão, entendeu? E hoje em dia nós temos diversas cosmovisões. Nós temos a cosmovisão teísta, que é a cosmovisão que nós cremos, nós como cristãos. Mas tem a cosmovisão naturalista, a panteísta, diversas cosmovisões. Por que há essas cosmovisões? Porque o homem, ele não vive, ele não se move sem um impulso, um sentido para a vida dele. Então, quando o homem, voltando agora ao Éden, foi criado à imagem de Deus, né? Ele tinha como impulso da vida dele o Deus que nós cremos, né? Mas quando ele pecou, ele renegou esse Deus. Então ele teve que colocar o quê? Um outro Deus, alguma coisa que traz sentido para a vida dele. Então, a tua cosmovisão, a resposta a essas perguntas pode ser o próprio Deus, as respostas do próprio Deus, a verdade de Deus para a tua vida, mas ou podem ser outras coisas. Estão compreendendo? E pode ter a ver cosmovisões, você pode ter uma cosmovisão misturada, onde tem certas perguntas que são bíblicas, respostas bíblicas cristãs e algumas respostas não cristãs. Entendeu? Por que pode acontecer isso, Aniel? Por que eu posso viver uma vida com algumas respostas que não são bíblicas à minha visão de mundo? Porque a Bíblia fala em Isaías 29, versículo 13, que o coração do homem, ele está num lugar profundo. Um lugar onde, tipo assim, nem sempre aquilo que você está fazendo é necessariamente aquilo que você pensa de vida. Ou aquilo que você está vendo, aquilo que você está no hoje, aqui agora. Às vezes você pode estar fazendo uma coisa boa, mas o seu coração é mau. Deus falou assim, ó, eles estavam sacrificando, eles estão falando que eu sou muito bom, mas o seu coração é mau, o seu coração não é isso. Entendeu? Então pode acontecer que você teoricamente defenda ser cristão, você vem na igreja, no culto domingo, mas no seu coração a sua cosmovisão é diferente, ela é distinta, ela tem respostas que não são concernentes às verdades divinas. Então é muito importante nós sabermos a nossa cosmovisão. Nós sabemos as perguntas e respostas que nós temos a respeito
da realidade. E quais são as respostas de Deus a essa realidade? É isso aí, galera.